Daí, galera, nosso programa veio de novo para um segundo dia de entrevistas aqui na UFSC, na 21ª CPEX. Vamos lá? Oferecimento Clínica Quality, odontologia especializada. Agora, além dos tratamentos convencionais, você pode fazer a sua harmonização facial e realçar a sua beleza. A Clínica Quality encontra-se em 2 endereços, um em Santa Amaro da Imperatriz e o outro no centro de Florianópolis. Os telefones estão no seu vídeo. Entre em contato. Oi, eu estou aqui com a Júlia do PET Matemática. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho deles, né, e dela. Isso. Então, primeiro, o que é um grupo PET Matemática? Talvez o pessoal não saiba o que é. PET significa Programa de Educação Tutorial. Então, a gente é um grupo vinculado ao MEC e a gente tem projetos dentro desse programa. E eles vão estar dentro dos 3 componentes do tripé universitário, que é pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente faz várias atividades dentro do nosso grupo, sempre se encaixando nessas premissas que são da universidade como um todo, né? Aqui na CPEX a gente trouxe alguns jogos e alguns projetos que a gente tem dentro do nosso grupo. Aqui, como dá para ver, aqui e aqui também, a gente trouxe alguns jogos que a gente confeccionou para uma feira de matemática que a gente faz anualmente. Se chama Fermat. Fermat foi um matemático e a gente puxou esse nome dele para a feira, né? Que daí a sigla seria Feira Redescobrindo a Matemática. Que a gente faz anualmente aqui dentro da UFSC com o intuito de mostrar a matemática de uma forma um pouco mais contraída, mais lúdica, para aproximar o público dessa matéria, digamos. Que muitas vezes assusta. Exatamente. O objetivo é a gente mostrar isso aqui e a pessoa quebrar aquela tensão que tem com a matemática. Lógico, eu acho que sempre com uma brincadeira, com uma descontração, flui muito melhor. Isso, às vezes é a porta de entrada para dar uma chance para a matemática e começar a gostar um pouquinho dessa área, né? Não sendo uma coisa pesada durante o ensino, né, fundamental e médio, já é uma coisa ótima. A gente já fica muito feliz se a gente conseguir esse efeito nas pessoas. Esse ano a Fermat foi temática de etnomatemáticas do Brasil, que no caso seria olhar para a matemática no cotidiano das pessoas, a matemática de um agricultor, daí tem um jogo, a matemática do milho, alguma coisa assim. Ou a matemática dos centros urbanos, daí tem um jogo aqui embaixo até, que é a matemática dos correios, que vai falar sobre entregas de pacotes. É a matemática da costureira, olhando para... Uma matemática mais aplicada. Exatamente. Aí tem a matemática aplicada, que é um ramo bem certinho na matemática, mas eu diria que é uma matemática do cotidiano, assim, de alguns grupos indígenas, por exemplo, como ele consegue ver nas práticas dele a matemática e relacionar isso. É um raciocínio lógico mais prático, né? Mais do dia a dia. Isso, mais aplicável, talvez, no dia a dia. Né? Mas tem alguns outros projetos também que a gente trouxe nos banners que a gente faz. O principal são os jogos. Sim. Mas a gente tem alguns outros projetos que a gente desenvolve no nosso grupo, que são, por exemplo, alguns mini cursos que a gente oferece. Esse ano a gente ofereceu um de normas da BNT e um de LaTeX, que é uma linguagem para criar textos, por exemplo, que é útil para matemática, que tem muitos símbolos, por exemplo. A gente deu um mini curso aqui, tudo gratuito. A gente tem também um dos nossos carros-chefes de projeto, que é o Gauss Pré-Vestibular, que é um pré-vestibular comunitário, gratuito, destinado a pessoas que estudam ou estudaram em escolas públicas. Ele é anual, então é extensivo, e tem todas as matérias, apesar do nosso grupo ser da matemática, nesse pré-vestibular a gente tem todas as matérias de ensino médio, que é um projeto que a gente tem bastante orgulho também. E a gente também desenvolve pesquisas individuais ou alguns projetos de divulgação científica, por exemplo, Conexões Matemáticas, que é o encontro dos alunos da matemática e pessoas que gostam da matemática para falar de matemática, sabe? De aluno para aluno. Enfim, acredito que são esses alguns dos projetos e tem mais uma outra coisinha que a gente faz também, mas essa é a ideia. A gente tem bastante coisa acontecendo aqui dentro do grupo e a gente quis trazer um pouquinho para cá, para a CPEX. Então, eu estou aqui com o Professor Rodrigo. Professor Rodrigo, fale um pouquinho do trabalho de vocês aqui na CPEX. Tá, a gente da fonoaudiologia, tá? Ficamos no departamento do CCS, área da saúde. Hoje a gente está aqui no CPEX trabalhando um pouco as questões da fonoaudiologia nos diferentes biomas do Brasil. E muitas pessoas estão vindo assim perguntar pra gente, mas qual a relação?
né, da fonoaudiologia e os biomas. E o que a gente tem mostrado para as pessoas é a importância do cultivo de algumas ervas, por exemplo, para o tratamento, para auxiliar em alguns desconfortos que alguns pacientes apresentam, por exemplo, no tratamento quimioterápico, radioterápico. Então, quando eles apresentam desconforto oral, o chá de camomila para aliviar a mucosa, o chá da sálvia para diminuir a quantidade de saliva na boca, né? Aqueles pacientes que produzem tanta saliva que eles não conseguem gerenciar. Então, o chá da sálvia, ela vai ajudar a diminuir isso. É o uso da maçã, por exemplo, para fazer com que a saliva ela fique mais fluida. Então, pessoas que trabalham com a voz, né? Em algum momento a gente já ouviu falar, como uma maçã é bom para a voz, né? Então, ela vai ter esse trabalho na saliva. O limão, para trabalhar o recrutamento muscular. Quando você sente aquele gostinho do azedo, né? Você faz uma careta, você tende a fugir. Então, você recruta a musculatura, você leva informações ao cérebro. Então, a gente tem mostrado aqui na CEPEX a importância da fonoaudiologia dentro desses biomas, né? Que vai ser diferente essa ciência a depender da região do país que eu estou. Nesse caso, é mais voltado para a área da deglutição, né? As pessoas que têm dificuldade de engolir o alimento, passaram por algum processo neurológico, um AVC, um tratamento de câncer de cabeça e pescoço, que fez com que ela precisasse desse tratamento, desse acompanhamento fonoaudiológico, para ajudar nesse processo de voltar a engolir de forma funcional, segura, que é o que a gente preza. Então, a gente está aqui com um grupo de extensão de cabeça e pescoço, onde a gente presta esse serviço na clínica escola de fonoaudiologia, atendendo essa população em específico, aqui de Florianópolis e região. Então, a gente faz uso também desse conhecimento para auxiliar no tratamento desses pacientes. Muito bom, gostei muito do seu trabalho. Eu estive aqui com o professor Rodrigo e daqui a pouco a gente volta. Obrigado, viu? Então, aqui é o Super Moa. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, eu sou o Ash e esse meu projeto é o EBA, Educações Básicas e Ações Formativas. É um projeto da UFSC para o Colégio de Aplicação e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil aqui na UFSC, para promover e fortalecer as ações afirmativas dentro dos colégios. Por exemplo, a gente gosta de interagir com as crianças para saberem como elas estão saindo, se elas entendem que são ações afirmativas, que são as cotas, se os pais também têm acesso, se eles sabem inscrever as crianças por meio das cotas corretas. Então, é muito um trabalho de divulgação e, querendo ou não, para inclusão também, para tudo que o projeto fala sobre. É uma forma de acompanhar os alunos, ver se eles realmente entendem o que as cotas, para eles entenderem que eles têm os mesmos direitos como qualquer outra criança, de estudar, de estar na escola, de conseguir ficar na escola, de ter acesso a uma boa educação. Então, é uma forma de proteger esses direitos que já estão muito enfraquecidos por causa de muitas políticas do passado. Entendo. Então, muito obrigado, Ash, e daqui a pouco a gente volta. Certo, pessoal, estou aqui com eu sou mestrando de Engenharia Sanitária Ambiental, meu nome é Gabriel Monteiro dos Santos. Gabriel, pode falar sobre o seu trabalho? Sim, então, aqui é o estande do saneamento ecológico. A gente tenta visualizar um pouco do sistema de tratamento de esgoto como maneira de uma economia circular. Então, o que seria? A gente tenta separar as excretas, a urina e as fezes, para então, após o separamento, a gente tenta estocar elas separadamente para facilitar o tratamento. Então, a urina a gente vai estocar e após a estocagem ela vai sofrer um processo de oxidação e do aumento de pH, ficando nessa cor aqui. E nesse estado aqui ela já pode ser um possível fertilizante natural. As fezes é um processo semelhante também de estocagem, só que toda vez que você vai ao banheiro, você vai botar uma mistura em cima, que é ureia, cinzas e casca de ostra. E depois de 3 meses desse processo, toda vez que vai no banheiro e vai botando em cima, formando meio que um sanduíche, ela vai ficar nesse estado aqui. Isso aqui é as fezes estabilizadas, que é outro possível biofertilizante. Quais são os estudos seguintes? A gente já fez alguns estudos no nosso laboratório sobre o potencial agronômico desses biofertilizantes. Então a gente tenta visualizar se é possível eles serem aplicados na agricultura. A gente já tem alguns testes com alface,
onde é possível ver que esses dois biofertilizantes conseguem ter características semelhantes ao adubo químico. Esqueci de falar, tem outro biofertilizante também que é a estruvita, que é feito a partir de um precipitado da urina, com cloreto de magnésio, que possui mais ou menos 60% de fósforo em sua composição, e também apresenta resultado muito bom. No momento que a gente está estudando daí, quais seriam os possíveis impactos desses biofertilizantes na biota do solo e na planta, que são dados que são estudos que não se tem em quase nenhum lugar do mundo com excretas humanas. É uma coisa que agora a gente está tentando estudar para viabilizar essa aplicação dos biofertilizantes. É isso. Valeu, obrigado. Valeu, Gabriel, muito obrigado. Aqui é o André na CEPEX. Então, galera, nós fizemos mais uma rodada de entrevistas aqui na UFSC, na 21ª CEPEX. E vejo vocês no próximo programa. Até lá!